Hoje eu quero te revelar algo que poucos homens conhecem. Existem 3 pontos no corpo capazes de funcionar exatamente como esses interruptores. Quando pressionados, eles não apenas ativam a circulação e equilibram hormônios, mas também devolvem ao cérebro uma mensagem poderosa. Você ainda está vivo, ainda tem energia, ainda tem controle sobre si mesmo. Meu nome é doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Você pode ter passado anos acreditando que não havia saída, que a vitalidade se perde como um rio que seca com o tempo. Mas o que eu vou compartilhar é uma oportunidade de reconectar-se ao que parecia perdido. Porque vitalidade não é um privilégio da juventude. Vitalidade é a resposta do corpo quando ele recebe o estímulo adequado. E esses 3 pontos podem ser o início de uma transformação que devolve confiança, potência e dignidade. Agora me diga, você está pronto para olhar para o seu corpo de uma forma diferente? Está pronto para descobrir que aquilo que parecia um fim pode ser apenas um bloqueio temporário, pronto para ser revertido? Se a resposta for sim, siga comigo, porque este é o primeiro passo de uma jornada que não devolve apenas potência, mas também respeito por si mesmo e a certeza de que ainda há muito a viver. O ponto ligado à testosterona que conhecem, antes mesmo da queda do desejo, o corpo já começa a dar sinais silenciosos de que os níveis hormonais estão se alterando. Homens maduros sentem a mudança na energia, no humor, no apetite sexual, mas muitas vezes não conseguem identificar a causa. É como se a masculinidade fosse se apagando pouco a pouco, sem um aviso claro. O que quase ninguém sabe é que existe um ponto específico no corpo que pode ajudar a despertar a produção de testosterona, esse hormônio tão fundamental para a vitalidade. Esse ponto fica localizado logo acima dos testículos, na base do saco escrotal, exatamente na região onde o corpo reúne uma concentração de nervos e glândulas ligadas ao sistema reprodutor. É uma área esquecida, muitas vezes ignorada até mesmo pelo próprio homem, mas que funciona como um painel de controle íntimo. Quando essa região é estimulada com pressão firme e cuidadosa, nunca com pressa, nunca de maneira agressiva, e o corpo entende esse toque como um sinal para liberar dopamina e outros neurotransmissores que, em cadeia, despertam a atividade hormonal. Em práticas orientais milenares, esse ponto sempre foi tratado como um centro de virilidade. Mestres da medicina tradicional chinesa, por exemplo, acreditavam que massagear essa área diariamente ajudava a manter não apenas o vigor sexual, mas também a energia vital do homem. A ciência moderna, por sua vez, já observou que estímulos táteis podem ativar receptores nervosos ligados à produção de testosterona e melhorar a circulação local, fatores que juntos reforçam potência e desejo. Quando esse ponto é ignorado, o corpo segue acumulando tensão. E tensão na base escrotal não é apenas desconforto. É um bloqueio real que interfere na produção hormonal e contribui para a sensação de fraqueza. Por outro lado, quando o homem aprende a dar atenção a esse espaço, percebe mudanças concretas. É como abrir uma válvula que estava travada. Alguns relatam que a disposição para o dia a dia melhora. Outros que o desejo renasce com intensidade inesperada. O mais importante, no entanto, é o resgate da confiança de que o corpo ainda responde, ainda reage, ainda está vivo. Esse ponto, discreto e poderoso, é uma prova de que a testosterona não depende apenas de comprimidos ou injeções. O corpo guarda em si mecanismos de ativação que só precisam ser lembrados. Pressionar, massagear e respirar profundamente enquanto toca essa região pode ser uma prática transformadora, porque não devolve apenas hormônio, devolve dignidade, devolve a certeza de que a virilidade não foi perdida, apenas estava adormecida. O ponto que desperta a circulação adormecida, muitos homens confundem cansaço com impotência. Acreditam que a falta de energia ou a dificuldade de manter uma ereção é sinal de que o corpo já não responde mais. Mas, na verdade, o que muitas vezes está acontecendo é algo muito mais simples e silencioso. A circulação foi se apagando aos poucos, como uma chama que se enfraquece sem oxigênio. Não é que o corpo esqueceu como funcionar, é que ele está esperando ser despertado. Imagine passar horas sentado, comprimindo a região pélvica, como se você estivesse colocando um peso constante sobre o motor central da sua vitalidade. Essa imobilidade funciona como um bloqueio, um obstáculo no caminho do sangue que deveria irrigar com força e naturalidade a base da sua masculinidade. Quando isso acontece, não há comprimido que resolva o problema pela raiz.
É como tentar acender um carro sem gasolina. Há, porém, um detalhe que poucos homens percebem. Um ponto específico do corpo, quando estimulado, pode agir como a chave de ignição. Pressionar ou massagear esse ponto ativa o fluxo sanguíneo, trazendo calor e vida de volta para áreas que estavam adormecidas. O corpo responde quase de imediato, como se dissesse: "Eu ainda estou aqui, só precisava de movimento." Esse simples toque pode transformar a sensação de fraqueza em energia, não porque cria algo novo, mas porque libera aquilo que estava preso. Muitos que já aplicaram essa prática relatam que, após alguns dias, começaram a sentir o corpo mais desperto, com ereções mais naturais e menos dependentes de estímulos externos. A ciência já provou que a circulação é um dos fatores mais determinantes para a vitalidade sexual, e quando o sangue volta a fluir livre, a autoconfiança renasce junto. Não é apenas físico, é também emocional. A sensação de que você ainda é dono da sua potência. E aqui está a grande verdade. A vitalidade não desaparece com a idade, ela apenas precisa de caminhos para se manifestar. O ponto que desperta a circulação é um desses caminhos. Quando o sangue volta a correr livre, o corpo se aquece, a mente relaxa e a potência que parecia perdida retorna como um rio que encontra de novo o seu leito natural. É o primeiro passo para provar a si mesmo que ainda existe força esperando para ser liberada. E o ponto que reconecta corpo e mente. Há homens que fazem todos os exames, cuidam da alimentação, até tentam suplementos, mas ainda assim se veem diante de uma barreira. A ereção não acontece. Não é o corpo que está falhando, é a mente que está travando. Ansiedade, medo de falhar, lembranças de experiências frustrantes, tudo isso cria um bloqueio invisível, mas poderoso. É como se o cérebro apertasse o freio ao mesmo tempo em que o corpo tenta acelerar. Nesse impasse, o desejo se perde. Existe, porém, um ponto capaz de silenciar essa batalha interna, reduzindo em minutos os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ele está localizado na região entre as sobrancelhas, o chamado terceiro olho em tradições orientais, mas que na visão da neurociência corresponde a um espaço riquíssimo em terminações nervosas ligadas ao relaxamento. Pressionar levemente essa área de forma contínua e compassada, enquanto respira fundo, envia uma mensagem ao cérebro. Perigo, você pode relaxar. O resultado é uma liberação de oxigênio, uma queda natural da tensão e, com isso, o retorno da conexão entre corpo e mente. Homens que aplicaram essa técnica relatam algo surpreendente. Não apenas conseguiram ereções mais firmes, mas também reencontraram a paz mental antes do momento íntimo. Um ex-militar de 68 anos me contou que passou quase 2 décadas sem ereções confiáveis. Tentou remédios, tratamentos caros, mas nada funcionava. Foi só quando começou a praticar diariamente a pressão nesse ponto, junto à respiração profunda, que percebeu seu corpo respondendo de novo. Não foi um milagre, foi ciência, foi disciplina, foi reconexão. O corpo e a mente não vivem separados. Quando a mente se afasta, o corpo se retrai. Quando a mente volta a confiar, o corpo floresce. Pressionar esse ponto entre as sobrancelhas é como acender uma luz no meio do caos interno. Ele lembra ao cérebro que não é preciso lutar, que é hora de liberar energia em vez de bloqueá-la. E quando isso acontece, a ereção deixa de ser um esforço doloroso e volta a ser uma resposta natural, tão simples quanto respirar. Esse é o poder de reconectar corpo e mente. Devolver ao homem não apenas a potência física, mas também a serenidade de viver sua sexualidade sem medo, sem pressa, sem cobranças. Porque potência não é apenas sangue correndo nas veias, é também confiança correndo na mente. O perigo de ignorar a próstata nesse processo. Muitos homens vivem com uma sensação incômoda que preferem não comentar. Dificuldade para urinar, jato fraco, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Esses sinais, frequentemente tratados como algo normal da idade, escondem uma verdade silenciosa. A próstata está pedindo atenção. Ignorá-la não apenas ameaça a saúde geral, como também interfere diretamente na vida sexual. A próstata pode ser comparada a uma engrenagem delicada dentro de uma máquina. Quando está lubrificada e funcionando bem, todo o sistema trabalha em harmonia. Mas quando endurece, inflama ou sofre pressão constante, ela cria um atrito invisível que afeta o fluxo sanguíneo, a ejaculação e a firmeza da ereção. Não é coincidência que muitos homens com queixas urinárias também relatem falhas na intimidade. O corpo fala em sinais, e a próstata é uma das vozes mais claras. Quando esse órgão acumula tensão, a vitalidade é drenada pouco a pouco.
É como se a energia que deveria estar disponível para a ereção fosse desviada para lidar com o bloqueio interno. A sensação de esgotamento, de fraqueza ou de ausência de potência não surge apenas dos hormônios ou da circulação, mas também desse centro tão pouco valorizado. E, no entanto, basta um ajuste de atenção para que a história mude. Cuidar da próstata não significa apenas exames de rotina. Significa observar os sinais que ela dá diariamente, adotar hábitos que aliviem a pressão pélvica, hidratar-se corretamente e não negligenciar estímulos saudáveis que mantêm essa região ativa. Quando a próstata funciona em equilíbrio, o corpo responde com mais energia, mais confiança e mais naturalidade na vida íntima. O perigo de ignorá-la é cair na armadilha de pensar que falhas sexuais são apenas consequência da idade. Mas o caminho mais honesto é reconhecer que a próstata é um elo vital entre saúde e potência. E quando esse elo é respeitado, o homem volta a sentir que ainda é dono do próprio corpo, capaz de preservar a dignidade e a vitalidade mesmo em idades avançadas. O efeito reset do toque certo. O corpo humano guarda memórias. Cada músculo, cada fibra, cada nervo carrega lembranças de tensões, de medos, de frustrações. E muitas vezes é essa memória acumulada que mantém a vitalidade apagada. Mas existe algo surpreendente. Quando certos pontos do corpo são pressionados com firmeza e atenção, o cérebro interpreta essa ação como um sinal de segurança. É como se dissesse: você pode relaxar, não há mais ameaça. Nesse instante, o corpo inicia um processo de reorganização silenciosa, quase como se apertasse um botão de reset. O ciclo que se inicia a partir daí é poderoso. Menos medo significa menos adrenalina em excesso. Menos adrenalina significa mais oxigenação. Mais oxigenação significa que o sangue circula livre, que os vasos se expandem, que a ereção acontece de forma mais firme e natural. Tudo isso a partir de um estímulo simples, capaz de quebrar o padrão de tensão acumulada. O corpo não precisa de força bruta, precisa de lembrança. A lembrança de que ele sabe responder, de que ainda tem potência guardada. Um homem que pressiona o ponto certo antes de dormir, por exemplo, pode sentir o corpo aquecer e a mente se acalmar quase de imediato. É como se ele estivesse dizendo a si mesmo: eu ainda controlo esse processo, não dependo de nada externo para reacender o que está em mim. Esse gesto, repetido de forma constante, cria um ritual de confiança. Ele não só melhora a circulação e o desempenho, como também devolve a serenidade que o medo havia tomado. O que parece apenas um toque é, na verdade, um diálogo profundo entre corpo e cérebro. É a prova de que vitalidade não se resume à idade ou medicamentos, mas à conexão que cada homem tem consigo mesmo. O efeito reset não é magia, é ciência unida à prática. Quando o corpo se sente seguro, ele libera a energia que estava presa. E essa energia, antes sufocada pelo medo, se transforma em ereções mais firmes, em desejo mais presente, em confiança renovada. Esse toque, simples e poderoso, devolve mais do que potência física. Ele devolve dignidade, porque lembra ao homem que sua vitalidade não foi perdida, apenas estava trancada em camadas de tensão. E cada vez que esse reset acontece, ele prova que ainda existe caminho, ainda existe resposta, ainda existe vida pulsando. O erro sutil confiar apenas em comprimidos. A modernidade trouxe uma solução rápida para quase tudo. E na vida sexual, não foi diferente. A indústria farmacêutica oferece comprimidos que prometem ereções imediatas, mas o que poucos homens percebem é que esse caminho, embora tentador, pode ser uma armadilha silenciosa. Porque quando a confiança passa a depender de uma pílula, o corpo deixa de ser ouvido e a mente se acostuma à ideia de que não há potência sem remédio. Essa crença, repetida com o tempo, rouba não apenas a vitalidade, mas também a autoconfiança. Os comprimidos podem até resolver o sintoma momentâneo, mas não tocam na raiz do problema. Circulação comprometida, tensão pélvica, queda de testosterona, ansiedade silenciosa, nada disso se cura com uma cápsula. O efeito é imediato, mas passageiro, e o corpo continua preso aos mesmos bloqueios que o impedem de responder naturalmente. É como pintar de novo a carroceria de um carro enferrujado sem nunca olhar o motor. A aparência engana, mas a verdade continua escondida. O efeito colateral invisível é ainda mais devastador. Muitos homens, após alguns meses ou anos, percebem que já não confiam em si mesmos. Não acreditam mais que o corpo seja capaz de reagir sozinho. Cada tentativa sem comprimido vira um teste de fogo, e a mente, tomada pelo medo do fracasso, sabota qualquer chance de ereção natural.
Nesse ciclo, a dependência não é apenas química, é também emocional, e a masculinidade passa a parecer frágil e terceirizada. Por outro lado, quando o homem descobre que ainda pode despertar seu corpo de forma natural, algo muda profundamente. Não se trata de desprezar os recursos da medicina, mas de recuperar a certeza de que existe potência dentro de si, adormecida, esperando estímulo. O contraste é brutal. De um lado, a insegurança de depender de um comprimido, do outro, a confiança de sentir o próprio corpo respondendo sem auxílio. Esse contraste devolve ao homem não apenas ereções, mas dignidade, força e a lembrança de que sua masculinidade nunca o abandonou. Confiar apenas em comprimidos é um erro sutil porque parece solução, mas no fundo é uma prisão. A verdadeira liberdade nasce quando o homem entende que sua vitalidade não precisa ser comprada, mas despertada. E ao perceber que o corpo ainda sabe reagir sozinho, ele se reconecta não apenas com sua potência, mas com a sua essência como homem. A técnica dos 3 pontos aplicada em um ritual diário. O corpo responde melhor à constância do que à intensidade. Muitos homens acreditam que precisam de grandes esforços, treinos pesados ou intervenções drásticas para recuperar vitalidade. Mas a verdade é que a energia se reconstrói pouco a pouco, no compasso da repetição diária. É nesse ritmo silencioso que a técnica dos 3 pontos revela sua força. Ao ser integrada como um ritual, ela deixa de ser apenas um gesto isolado e passa a se tornar uma linguagem de comunicação com o próprio corpo. Esse ritual pode ser feito em menos de 10 minutos, sem pressa e sem cobrança. Ao estimular o ponto que desperta a circulação, o homem reacende o motor que estava parado. Ao pressionar o ponto ligado à testosterona, ele envia uma mensagem às glândulas e ao sistema nervoso de que a virilidade ainda pulsa dentro dele. E ao tocar o ponto que reconecta corpo e mente, ele acalma a ansiedade que sabota a ereção, trazendo equilíbrio entre desejo e confiança. 3 toques, 3 mensagens, 3 caminhos para restaurar o que parecia perdido. O segredo não está em quanto tempo dura cada sessão, mas na consistência. É como regar uma planta. Não adianta despejar litros de água de uma vez e esquecer nos dias seguintes. O que transforma é o cuidado contínuo, o gesto repetido, que ao longo das semanas cria raízes e dá frutos. Cada repetição fortalece a circulação, equilibra hormônios e dissolve medos. Aos poucos, o homem começa a notar mudanças. Mais energia pela manhã, ereções mais firmes, disposição maior para o contato íntimo. O resultado esperado desse ritual não é apenas físico. Ele devolve confiança, devolve dignidade, devolve a sensação de estar no controle do próprio corpo. Quando o homem percebe que pode oferecer vitalidade a si mesmo e à sua parceira sem depender de soluções externas, nasce um novo tipo de poder, o poder de confiar em si. Essa confiança, que parecia perdida, renasce em cada dia de prática. Integrar a técnica dos 3 pontos à rotina é como reacender um fogo antigo que nunca se apagou de verdade, apenas ficou escondido sob as cinzas. Quando o corpo é lembrado de sua própria potência, ele responde com gratidão. E o homem que se dedica a esse ritual descobre que ainda existe dentro dele uma energia que não envelhece, uma força que resiste ao tempo e um prazer que pode ser vivido com plenitude em qualquer idade. Conclusão: chegamos ao fim deste caminho, e é importante recapitular o que foi revelado. O corpo guarda em si 3 interruptores naturais de vitalidade. O primeiro, capaz de despertar a circulação adormecida e reacender o motor que parecia desligado. O segundo, ligado à produção hormonal e ao desejo, um ponto esquecido que ativa a energia masculina pela raiz. O terceiro, responsável por reconectar corpo e mente, quebrando o ciclo da ansiedade que tantas vezes sufoca a ereção. Esses pontos, quando lembrados e estimulados, provam uma verdade essencial. Vitalidade não é apenas questão de idade, mas de estímulo certo. O homem que aprende a tocar sua própria energia percebe que a virilidade não se perde com o tempo, apenas se bloqueia, e todo bloqueio pode ser revertido. Essa é a grande quebra de crença. Não é normal aceitar a perda de potência como destino inevitável. É apenas sinal de que algo está pedindo atenção e pode ser recuperado. Esse conhecimento não devolve apenas ereções mais firmes. Ele devolve confiança, devolve dignidade, devolve a liberdade de viver a intimidade sem medo ou vergonha. O corpo ainda sabe reagir, e a cada prática ele responde com mais vigor, mais equilíbrio e mais prazer. Não é sobre voltar aos 20 anos, mas sobre viver os 60, 70 ou 80 com força, presença e renovação. O convite é simples.
Olhe para si mesmo com coragem e permita-se experimentar esse despertar, porque dentro de você ainda existe potência esperando ser lembrada. Seu corpo não desistiu de você. Ele apenas aguarda o momento em que você decide dar a ele a chance de mostrar que a vitalidade não se perdeu, apenas repousava em silêncio. E quando ela renasce, não devolve apenas prazer físico, mas também a certeza profunda de que a masculinidade, a confiança e a energia não têm prazo de validade.